sem perder tempo, para a política do dia. Todo mundo reunido aí, falta só o nosso querido Eliezer Rodrigues, homem que se equilibra tanto no base jump quanto no comentário, viu? Se equilibra em tudo. Vamos, a galera veio aí papo pro cafezinho, tá decidindo se visita a fazenda durante o período eleitoral, enfim, vamos lá. Olha, quem eu não saudei aqui? Só o Eliezer, né, que vai participar daqui a pouco, mas todos eu já saudei durante o jornal. Vamos começar mostrando que o Patriota realizou a sua convenção na manhã de hoje e homologou a chapa majoritária e também as candidaturas proporcionais para esta eleição. Veja aí. Em convenção, o Partido Patriota decidiu não apoiar nenhum dos nomes postos como candidatos à presidência da República no primeiro turno da eleição. No Piauí, a sigla homologou candidaturas próprias a governador, vice, senador, deputado federal e deputado estadual. Nós acreditamos que na Câmara Federal a gente vai conseguir imprimir um ritmo de política diferente, uma política pautada nas demandas sociais, uma política pé no chão, não essa política que nós temos hoje, que é a política do toma lá da cá. O candidato a governador do grupo, Gustavo Henrique, acredita que deve se consolidar como via alternativa e que a polarização entre os dois principais candidatos é artificial. Os dois polos que se dizem antagônicos, mas na minha opinião não são, representam inclusive para mim como se fossem farinha do mesmo saco, até porque o ex-prefeito de Teresina, ele é capitaneado politicamente, partidariamente, economicamente, por uma pessoa que já esteve há bem pouco tempo neste atual governo, que ainda está em andamento. E o outro é um candidato tirado do bolso, não é? Um candidato tirado do bolso que representa nada mais nada menos o que está aí também. O Patriota tem um paranaense como candidato a senador. Dom Lote acredita que, a partir do incentivo ao agronegócio, o Estado pode se desenvolver economicamente. O Estado produzindo no agronegócio, ele pode gerar indústrias. As indústrias geram empregos, empregos geram renda, renda gera impostos. E o Estado pode se desenvolver altamente. Aí agora sim, meu amigo Eliezer Rodrigues, boa tarde, seja bem-vindo, Eliezer, que fez a reportagem, esteve lá na Assembleia fazendo a reportagem. Vamos seguir com o Jornal Dia a Dia e mostrar que a propaganda eleitoral na internet inicia a partir do dia 16 de agosto, viu? Dia 16 na internet já pode fazer a propaganda eleitoral e, segundo uma pesquisa do Senado Federal, mais de 40% dos eleitores já decidiram voto, pelo que viram nas redes sociais, não é? Isso é importante, mas ao mesmo tempo é preciso que haja muito cuidado, já que é um terreno fértil para fake news e desinformação. Cíntia Moura. Celular, ninguém consegue desgrudar desse aparelho. Estamos cada vez mais conectados. É no trabalho, no lazer ou simplesmente para passar o tempo. Mas nesse ano de eleições, ele vai fazer uma grande diferença. Ao escolher seu candidato, você já levou em consideração as informações das redes sociais? Uma pesquisa feita pelo próprio Senado Federal revelou que 45% dos eleitores decidiram o voto com base no que viram na internet. E as mídias mais utilizadas são o WhatsApp, Facebook e o Instagram. E os candidatos já entenderam isso e estão apostando nessa nova forma de fazer divulgação de campanha. A procura tem sido tão grande que essa empresa que presta serviços de assessoria investiu em mídias digitais e fez treinamentos com a equipe para auxiliar os clientes.
Até porque qualquer erro pode comprometer a imagem ou até mesmo a candidatura. Os candidatos eles têm usado mais as redes sociais, né? Porque eles podem se aproximar dos seus eleitores, eles podem interagir, eles podem também investir verbas que antes eram usadas em mídias tradicionais, verbas mais altas, eles podem, com um valor menor de investimento, impulsionar esses conteúdos e ter um alcance maior nas redes, né? Assim também ele pode conversar com seu público-alvo, entender como é que esse público se comporta, o que eles fazem, onde eles estão e direcionar essa comunicação para esse público. Outdoor, santinhos, panfletos, todas essas formas de divulgação eram febre em eleições anteriores. Mas e os profissionais que trabalhavam com esses materiais? Tiveram que se adaptar também. Tibério Hélio, que é fotógrafo há 18 anos, já fez muitas campanhas eleitorais, mas agora ele teve que se modernizar. Eu optei a trabalhar só as fotos para as agências, onde nós seguimos todo um brief que eles pedem e já passo todo o material para eles, conforme eles solicitam. A rede social tem um alcance muito maior, tem um custo-benefício relativamente mais barato que as mídias tradicionais e é um acesso para todos, mas mesmo com tanta facilidade, não é terra sem lei. O Tribunal Regional Eleitoral promete ser rigoroso nesse controle. Inclusive, candidatos, partidos e coligações devem ficar atentos à Lei de Proteção de Dados, que é uma novidade nas eleições de 2022. Para evitar o recebimento de uma mensagem que você não queira ou o envio de mensagens em massa, essa lei garante que essa proteção dos seus dados. E tanto é que se você não quiser receber, você entra em contato e a empresa é obrigada a retirar seu nome do banco de dados dela. E eu queria até aproveitar para avisar que aproveite as redes sociais, essa parte da propaganda, que são só 45 dias, para fazer as proposições, para realmente levantar as bandeiras que vocês vão trabalhar, os candidatos, e mostrar para a população. As críticas ácidas, elas são permitidas, a lei permite, mas o discurso de ódio nós não vamos tolerar. Queria colocar em pauta tirado claro da revista Veja, essa reportagem que foi feita com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, onde há essa discussão, né, sobre a legitimidade do pleito eleitoral. O presidente Bolsonaro, a oposição coloca muito em pauta essa questão de que o presidente Bolsonaro poderia criar problemas, ou vai criar problemas se não ganhar a eleição, questionar a legitimidade das urnas eletrônicas, a segurança, enfim. Está aí a reportagem da Clarissa Oliveira, e o ministro-chefe da Casa Civil disse, abre aspas, Bolsonaro respeitará o resultado das urnas, não há dúvida, fecha aspas. Não é? Então, inclusive, foi uma entrevista que ele concedeu à revista Veja. Eu queria começar com o Eliezer, Eliezer, uma declaração importante do ministro, que trata de um ponto que é recorrente nas discussões políticas entre os políticos que apoiam o Lula e aqueles que apoiam o Bolsonaro, né? Então, o ministro-chefe tocou aí num ponto crucial, pelo menos por enquanto, vai deixar de ser tão falado e tão polemizado, né? Exatamente, Douglas. O próprio presidente Bolsonaro, há algum tempo, vem levantando essa pauta, né? Segundo ele, falta transparência no processo eleitoral brasileiro. Lembrar que ele tentou aprovar junto ao Congresso a instituição do voto auditável, uma espécie de cupom sairia da urna para uma possível auditoria posterior para se comprovar ou não o que foi apurado no TSE, porque o presidente costuma questionar exatamente o que acontece internamente no TSE quando se vai fazer a apuração de votos no Brasil. Mas nem o presidente prova que tem fraude e também não há quem prove que não há fraude. Aí fica nessa situação. O fato é que se criou aí um clima de
de possibilidade de golpes, especulações, será que vão aceitar o resultado das urnas? E aí vem o ministro Ciro Nogueira com essa declaração para apaziguar os ânimos, para tentar trazer de volta um equilíbrio nessa discussão. Se o sistema eleitoral que vai ser colocado em prática já está realmente preparado, pronto, então que se respeite o resultado das urnas, né? Que se pare com esse tipo de especulação, de que um golpe, de que algo escandaloso pode acontecer. Enfim, eu acredito que o objetivo do ministro foi exatamente apaziguar os ânimos quanto a essa situação. Tássio Cruz, se a gente vendo aí a declaração do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, se lá atrás o presidente Bolsonaro tivesse ouvido mais o ministro Ciro Nogueira, mais os políticos que conhecem mais o processo eleitoral, tivesse ouvido mais esses conselhos, tinha evitado muito problema, né? É verdade, Douglas. Mais uma vez, boa tarde. E agora já podemos contar um pouquinho, né, Eliezer? Amanhã teremos uma surpresa com o ministro Ciro Nogueira, uma entrevista exclusiva aqui no jornal que nós fizemos com ele, e o amigo de casa vai acompanhar todos os detalhes. Eu e o Eliezer fizemos essa entrevista exclusiva e sobre essa declaração, Douglas, o papel que o ministro Ciro assumiu desde quando ele chegou até a Casa Civil em agosto do ano passado foi esse, né? Criar uma harmonia, uma estabilidade entre os poderes, um cenário para tornar a economia mais estável, uma economia mais segura. E esses arroubos golpistas, essa possibilidade que nós vemos em alguns países da América do Sul, por exemplo, na África, além de ser extremamente ruim para a sociedade em si, com a democracia, é extremamente caro, é extremamente prejudicial, porque uma ruptura constitucional no Brasil seria uma tragédia para a economia brasileira. Então eu acho que isso também é colocado em perspectiva quando se fala assim, mas eu levanto um ponto importante, Douglas. Não só o presidente Jair Bolsonaro precisa respeitar, como diz o ministro Ciro, como aqueles que o apoiam também. Claro. Porque o que a gente viu nos Estados Unidos, quando o Trump perdeu a eleição, foi a massa de apoio a ele invadir o Capitólio, por exemplo, né, desrespeitar o resultado das urnas e a norma constitucional nos Estados Unidos. Acho que o Brasil não há clima para isso, né, mas as cenas de barbárie que vimos nos Estados Unidos, eu acho que não deve se repetir aqui, mas essa conscientização também precisa ocorrer entre quem apoia tanto o ex-presidente Lula, caso ele perca, como quem apoia Bolsonaro ou Ciro Gomes. Todos devem aceitar o resultado da urna, porque ela é a sentença maior de um sistema democrático. Aliás, o candidato Ciro Gomes disse que se não ganhar é a última vez que ele vai concorrer à presidência da República, né? Também já deu, né? Também. Quer dizer, ele teve lá atrás, acho que na primeira eleição do Lula, né, 2002, teve um momento que ele estava na frente praticamente, né? Sim. Aí mais uma vez aqueles arroubos dele, quer dizer, colocou tudo para água abaixo. Mas olha, hoje, 8h30 da noite, tem debate do dia. Você sabe que no período eleitoral, toda quarta, às 8h30 da noite, tem um debate do dia aqui pela Aldia TV. Nós trouxemos, eu e Otávio Ribeiro Neto, com toda a produção, 2 entrevistados. O deputado federal Marcos Aurélio Sampaio, candidato à reeleição pelo PSD, e o advogado eleitoral Daniel Oliveira. Falamos de assuntos ligados à legislação eleitoral. Vamos acompanhar um trecho da fala do deputado federal Marcos Aurélio criticando a quantidade exagerada de partidos que existem no Brasil hoje. Eu mesmo acredito que só deveria ter no máximo assim, uns 5 partidos. Porque assim, extrema direita, centro, esquerda e extrema esquerda. Acho que o cara, para qualquer motivo, você cria um partido novo, é uma coisa nova, é o partido. Para que esse tanto de partido? Hoje são mais de 30 partidos que existem no Brasil, muitos nem representantes têm do Congresso Nacional, muitos não têm nem vereadores, nem prefeitos. Então, para que esse tanto de partido? Olha, essa discussão que não sai de pauta, Aida Maciel. Eu acho que todo mundo aqui concorda, né? Nós 5 concordamos, nós aqui da política do dia, mas o problema também é que o Congresso, a cada eleição tem uma legislação nova, quer dizer, não se discute uma legislação que fique efetivamente ali, claro, aqui e acolá sofrendo alguns ajustes, mas nada, nós temos uma legislação que ela é mutante, completamente mutante, de uma eleição para outra, ela
muda completamente. Então, quer dizer, isso facilita a situação que nós vivemos hoje, né? E muito flexível. E com essa questão ainda da federação, né? A gente tinha coligação, depois não pôde, aí vem outros pontos, abre aqui, tira dali, enfim, e vem também os próprios interesses partidários, e aí fica nessa avalanche, esse turbilhão, nessa diferença enorme de outros países, né? Em que a gente tem aí inúmeros partidos, e agora a gente vê um perfil totalmente diferente, de não tem coligação, mas tem partido A, B e C, que não tem a mesma ideologia e que estão caminhando no mesmo rumo, porque é conveniente, porque a situação pede e porque a legislação permite. Então, o que foi criado para enxugar não aconteceu. Acho que o objetivo da federação não foi alcançado e creio que desandou, fugiu totalmente a regra e agora a gente está nessa situação aí. Eu acho muito difícil que haja esse enxugamento e sonho de que daqui a um tempo a gente tenha esse número de partidos, 5 partidos. Queria ouvir o comentário do João sobre o que falou, esse trecho que a nossa produção separou, do doutor Daniel Oliveira. O doutor Daniel Oliveira, um dos maiores advogados eleitorais do Estado, ele fala sobre o uso das redes sociais no período eleitoral. Olha só, candidatos e eleitores têm responsabilidade. Ele pode fazer a declaração de voto em quem ele pretende votar, externar publicamente sua posição política. Agora, ele não pode... Foto, com número. Com foto, com número. A partir do dia 16 já pode. Agora, ele não pode atacar a honra, a imagem, fazer calúnia eleitoral, difamação eleitoral, reprodução de fake news, notícia falsa, que ele pode ser responsabilizado. E também, ele, eleitor, ele não pode fazer qualquer tipo de propaganda que envolvam menções negativas, né? que é exatamente a propaganda eleitoral de natureza negativa. João Magalhães, o detalhe aí que eu achei interessante é o seguinte, né? Se fala muito da fiscalização do candidato, o doutor Daniel Oliveira ressaltou muito bem que o eleitor vai ser tão fiscalizado quanto o candidato. Daí, o que é que eu quero passar para Vossa Excelência comentar? Que é o seguinte, eu sou só eleitor, eu sou candidato, então que vier para mim eu passo para frente, não pode ser assim, né, João? A gente tem uma questão que eu acho que é a mais importante dessa discussão em relação à campanha eleitoral nas redes sociais. Aqui o próprio doutor Daniel, ele fala muito do perfil institucional dos candidatos, aquele perfil oficial que os candidatos têm no Instagram, enfim, nas outras redes sociais e que todo mundo acompanha de forma fácil. Agora, a grande questão é que a sujeira, né, a fake news, os crimes os crimes eleitorais na internet, nas redes sociais, eles não estão nos perfis oficiais dos candidatos. O candidato não vai cometer um crime lá no perfil dele no Instagram. Pelo contrário, ele vai apoiar uma fábrica de fake news, produzido ali, ambiente, nos porões, vamos dizer assim, da internet, distribuído por canais não oficiais, o que dificulta a fiscalização, e a legislação precisa avançar nesse sentido de encontrar, de detectar os porões da internet, os porões da produção das fake news e das outras campanhas difamatórias. Porque, é claro, no perfil oficial do Instagram, o candidato só vai falar coisa boa, só vai mostrar coisa bonita, só vai propor. Os ataques, eles ocorrem dentro do WhatsApp, nas correntes falsas, nas contas que não são verificadas. Então, é algo que a legislação precisa avançar nesse sentido. E muita gente pergunta, mas vem cá, você está de lá com 2 mil habitantes, 3 mil habitantes, como é que sabe que o fulano de tal colocou uma porra? Mas, rapaz, o próprio eleitor contrário está lá fiscalizando e denuncia. Então, não há mais anonimato em rede social. Não é? Ainda se fala em terra de ninguém, porque ainda não existe realmente decisões. Já existe, mas não existe uma quantidade que iniba esse grupo de foras da lei que atuam na internet. Mas não tem mais anonimato, não. Eliezer, comando geral. A partir de amanhã, 6 da manhã na rádio, a partir das 7 também na televisão, sempre com as principais informações logo nas primeiras horas do dia. E o negócio foi pesado hoje, que o Eliezer está com os olhos miúdos, rapaz. Hoje foi pesado, viu? Negócio... Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, Eliezer, João, Edna, Tássio.
Ao nosso telespectador, a gente volta amanhã, à 13h, se Deus quiser, com mais uma edição do Jornal Dia News, porque nós somos ao Dia TV, sistema o Dia de Comunicação, e aqui você pode confiar. Até amanhã.